Bem-vindo de volta ao canal Direito de Infraestrutura e Regulatório. Esse é o quinto vídeo da série de vídeos que estamos fazendo sobre o fluxo de caixa marginal e o plano de negócios como mecanismos de reequilíbrio para mensuração de desequilíbrios e de reequilíbrios de contratos de concessão e PPP. No último vídeo eu tentei explicar exatamente em que consiste o fluxo de caixa marginal e fiz uma primeira crítica sobre o uso do fluxo de caixa marginal. A minha crítica nesse vídeo anterior era de que o fluxo de caixa marginal tende a distorcer a distribuição de riscos do contrato. Se vocês tiverem interesse em ouvir essa crítica, deem uma olhada no vídeo anterior que está aqui no canal. No vídeo de hoje, o que eu pretendo falar, eu queria conversar com vocês sobre uma outra crítica sobre o fluxo de caixa marginal, que é uma crítica de uma perspectiva mais operacional, né? E que eu recentemente me dei conta que muitos dos que trabalham na modelagem de contratos de concessão, modelagem de contratos de PPP, muitas vezes nem percebe esse problema que eu vou apontar. Eu vou colocar na descrição do presente vídeo o link para um seminário em que eu discutia com agentes públicos e outros especialistas sobre esse tema. E nessa discussão acho que fica claro que pessoas que trabalham com a modelagem de contratos de concessão e PPP não percebem esse problema que eu vou apontar, né? Eu apontei lá naquele seminário e vou apontar de novo aqui. O problema é que, como os contratos de concessão e PPP já há quase 10 anos, né, feitos pelo BNDES, pelas suas parcerias, agora pelo FEP-Caixa, como esses contratos dizem que para cada evento de reequilíbrio é necessário fazer um fluxo de caixa marginal para reequilibrar o contrato. O que eu explicava no seminário, tá, era que, no seminário cujo link eu mencionei, que está aí na descrição no site do vídeo, no site do YouTube, é muito comum, né, nesses contratos que você tenha, a rigor, 20, 30, 40 ou mais fluxos de caixa marginal para reequilibrá-los. É absolutamente normal num contrato de concessão ou PPP você ter 2, 3 eventos de reequilíbrio por ano. Isso é uma coisa relativamente comum, a depender do setor você tem mais, a depender da estrutura específica daquele contrato você pode ter mais ou menos que isso, né? Mas se você imaginar que ao longo de 30 anos, esses contratos têm 25, 30 anos, vamos supor que tenha 30 anos de contrato e para cada ano você tenha 2 eventos de desequilíbrio, uma coisa que seria assim, uma estimativa conservadora. Vários contratos têm bem mais do que isso, bem mais eventos de desequilíbrio por ano do que isso. Se você tiver 2 eventos de desequilíbrio por ano, você vai ter 60 fluxos de caixa marginais, tá, relacionados a esse contrato. Na prática, hoje, né, como é praticamente impossível você trabalhar com 20, 30, 40 fluxos de caixa marginal, o que se faz na prática constrói o fluxo de caixa marginal, né, que os reguladores fazem durante a execução do contrato, quando acontecem eventos de desequilíbrio. Ele constrói o fluxo de caixa marginal e apura a valor presente o resultado daquele fluxo de caixa marginal e joga aquele valor no fluxo de caixa geral do projeto, né? Aqui tem um outro problema que eu vou falar num outro vídeo, tá? Uma outra crítica, que nos contratos que tem apenas a metodologia do fluxo de caixa marginal para lidar com todos os eventos de reequilíbrio, geralmente não há um fluxo de caixa marginal originário, porque como você não pede o plano de negócios, como o concessionário, quando ainda participante da licitação, né, apresenta a sua proposta, ele não traz um fluxo de caixa justificativo daquela proposta, né?
não há a metodologia do fluxo de caixa marginal como ela é usada hoje. Ela não gera no processo licitatório, durante o processo para assinatura do contrato, ela não gera um fluxo de caixa para efeito regulatório. Então, quando o regulador vai fazer o seu primeiro, né, reequilíbrio por fluxo de caixa marginal, ele se dá conta de uma dificuldade que qualquer pessoa que tenha tentado fazer reequilíbrios desse tipo vai enfrentar, que é não há um fluxo de caixa originário. Essa é uma outra crítica, eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Não há fluxo de caixa originário, então você tem que construir um fluxo de caixa justificativo do contrato, tal como ele está sendo executado, né? E para ir, com base nesse fluxo de caixa, geralmente vai se usar o EVTE como base, né, para construir esse fluxo de caixa, e aí a seguir se faz o fluxo de caixa marginal a esse fluxo de caixa originário, criado artificialmente pelo regulador, né, para poder fazer o reequilíbrio do contrato, né. Então, no processo de execução do contrato, quando acontece um evento de desequilíbrio, supondo que o regulador já criou o fluxo de caixa originário, criou artificialmente porque, como eu falei, não há um mecanismo, né, para trazer junto com a proposta vencedora da licitação um plano de negócios, né? Então, na metodologia do fluxo de caixa marginal, a licitação, a assinatura de contrato não gera um fluxo de caixa originário. Então, uma vez que já tenha gerado o fluxo de caixa originário, ele vai construir o fluxo de caixa marginal. E aí, apura o resultado daquele fluxo de caixa marginal, valor presente na moeda do fluxo de caixa originário, e vai jogar nesse fluxo de caixa originário o resultado, digamos assim, líquido em valor presente daquele fluxo marginal, né? Qual é o problema disso? Bom, primeiro problema, o óbvio, que você teria que manter a história, né, desses diversos fluxos para saber o que efetivamente aconteceu. Jogar apenas o valor presente no fluxo originário não lhe dá um histórico adequado do contrato. E isso cria problema, pelo menos tem duas questões aqui que eu acho que é bem provável que se crie problema. A primeira é nas interações entre os fluxos de caixa marginal. Como tudo isso não foi calculado dentro de um mesmo fluxo, ele foi calculado no fluxo de caixa marginal com resultado jogado no fluxo originário, cada vez que você vai fazendo novos fluxos de caixa marginal, você vai perdendo as interações que eles poderiam ter entre eles, que pode ter efeitos tributários, né? Acho que isso é o mais claro para mim, e pode ter efeitos também do ponto de vista da amortização dos investimentos. Então, esses são dois problemas que eu vejo, né? Operacionalmente, eu acho até risível a ideia de você ter que trabalhar com 20, 30 fluxos, é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Tecnicamente, você percebe de logo que não faz sentido. Aliás, quando eu alerto agentes públicos que são responsáveis pela estruturação de contratos sobre esse tema, eles às vezes me dá a sensação que eles tomam susto, porque eles não percebem, quem está modelando simplesmente bota lá uma regra que para cada evento de desequilíbrio você tem que fazer o fluxo de caixa marginal, ele não se dá conta da quantidade de eventos de desequilíbrios que geralmente ocorrem no contrato desse tipo. E por isso não se dá conta de que tem em minha opinião, grande propriedade, né, em ter essa multiplicidade de fluxos que não conversam entre si, né, para calcular os desequilíbrios na gestão do contrato ao longo da sua execução. Então essa é a minha segunda crítica central, a metodologia do fluxo de caixa marginal, do modo como a gente tem usado ela hoje, ela cria diversos fluxos, um fluxo para cada evento de desequilíbrio, o que significa num contrato por 30 anos, alguma coisa em torno de 60, 90 fluxos de caixa marginal, e é simplesmente inviável você trabalhar com isso, e você vai perdendo o histórico, né, do que aconteceu em cada um desses fluxos, porque não é viável operacionalmente trabalhar com todos eles, né? A gente tem que simplificar
a gestão do contrato, o acompanhamento do contrato, a realização dos reequilíbrios de contrato, e essa metodologia, ela definitivamente não faz isso. Ela cria muito mais problemas, né? Cria muito mais demanda de acompanhamento e demanda de realização, né, de fluxos diferentes do que seria razoável, do que faz sentido do ponto de vista técnico. Então essa é a minha segunda crítica. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um like, continuem acompanhando o nosso canal, e a gente vai continuar com as críticas, mas acho que pelo menos mais uns 2 vídeos com críticas sobre o fluxo de caixa marginal.